Olá pessoal, começa mais um programa Geração RVC. Hoje falaremos da utilização da tecnologia na indústria têxtil para a fabricação de camisetas ecológicas. Para isso, tenho a honra de receber aqui a Cleide Machado. Ela é sócia proprietária da Tecorá Camisetas Ecológicas. Cleide, obrigado por ter aceito o convite de vir aqui, no nosso estúdio aqui da TV RVC, no Geração RVC, passar informações e curiosidade para a gente e mostrando, né, a tecnologia na indústria têxtil para a questão sustentável, né, da sustentabilidade. Muito obrigado. Obrigada a você, viu, Renato? Eu agradeço o convite, né, da RVC também. Então, nós vamos falar sobre, né, a tecnologia por trás da matéria-prima, que a gente chama de matéria-prima sustentável, né, que é a matéria-prima de garrafa PET reciclada e também as fibras naturais. Interessante. Mas diz pra gente, a Tecorá, o que ela é uma... Como nasceu a Tecorá? Ela está aqui na região mesmo? Conta um pouco sobre a Tecorá. Então, a Tecorá Brasil é uma marca aqui de Pindamonhangaba, da nossa cidade, né, que foi criada por mim, né, e pela Marcela Guimarães, que é minha sócia, com o intuito de trazer essa questão da malha sustentável para a nossa região. Olha. Então, a gente tinha uma curiosidade, né, de conhecer o que é essa malha sustentável e buscamos a nossa região. Infelizmente, a gente não tinha nada no mercado que oferecesse, né, essa tecnologia, esse conteúdo. Então, nós fomos atrás e a nossa matéria-prima, na verdade, as nossas malhas são produzidas em Porto Alegre, na região sul, e a gente trouxe para cá já as malhas produzidas tanto em algodão orgânico quanto em malha de garrafa PET reciclada. Então, vocês são pioneiras aqui na região? Sim, eu acredito que sim, porque na época a gente fez uma pesquisa para poder... Até para entender, né, o que eu estaria fazendo. Isso, para saber qual que seria a aceitação dessa malha, se as pessoas tinham a mesma curiosidade que a nossa, né, de saber o que realmente ela impacta no meio ambiente, o que significava ela ser ecológica. Então, a gente foi atrás e só tinham vendas online, e na nossa região ainda não. Então, nós praticamente fomos pioneiras trazendo essa malha para cá. Dentro desse contexto, o que é algodão orgânico? O que significa isso? O que é algodão orgânico? O algodão, na verdade, né, a plantação de algodão, até às vezes as pessoas questionam isso, mas não é orgânico, se é matéria-prima natural. Na verdade, o algodão orgânico, ele é um algodão plantado sem produtos químicos, sem agrotóxico, tudo mais que tem. Toxinas. O que faz é que a gente chama ele de algodão orgânico ecológico, é porque ele não vai contaminar nem o solo, onde ele é produzido, né, e nem a saúde de quem está ali manuseando, quem está plantando, que são os agricultores. Então, o algodão, ele é certificado, né, ele é igual a um alimento orgânico, ele é certificado para BNT, e o objetivo dele é justamente esse, que ele não tenha um impacto nem ambiental e nem impacto da saúde de quem está produzindo o algodão. E normalmente esse algodão ele é produzido por pequenos agricultores. É do Rio Grande do Sul mesmo ou de várias regiões? Não, a plantação do algodão ocorre muito na região norte e também em Mato Grosso. Agora, a produção do tecido, né, então, ele vai para o sul, nessa mesma empresa que transforma a PET em malha, e é transformado também em malha. Então, sim, é até interessante. Então, tem uma característica de temperatura, então, né? Isso, então, ele é produzido o algodão normalmente é feito em lugares quentes. Mas você falou da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, então ele segue toda uma normativa para estar certificado como algodão orgânico? Exatamente. Existe uma regra, tanto uma certificação que chama Global Têxtil, que é uma certificação internacional, né, que diz se é ou não, se toda a cadeia de processo daquele tecido, daquela malha, no nosso caso, é ou não orgânico ou é ou não considerado como ecológico. Então, quando você vai procurar esses tecidos no mercado, o interessante é que você se certifique de que realmente ele é aquilo que ele está dizendo. Exatamente, porque a gente vê muitas empresas às vezes oferecendo... Querendo usar como marketing, por exemplo, Exatamente, e não é o real. Então, assim, a gente foi atrás dessas empresas, né, que tinham a certificação para que a gente realmente trouxesse um material com qualidade e que fosse feito no Brasil. Porque a nossa produção é feita no Brasil, desde o plantio do algodão até o tecido.
E, mas você falou sobre garrafa PET. O PET é um plástico, um tipo de plástico. Como que transforma o plástico em malha? Como isso funciona? Então, a cadeia da produção da malha PET, né, que a gente fala que é a malha ecológica... É chamado malha PET? É chamada malha PET. A PET é um polietileno, né, que Sim, é um sim. plástico, e ele pode ser, na verdade, transformado em várias coisas, né? A garrafa PET ou o plástico, ele pode ser transformado em várias coisas através da reciclagem. Por que ele é utilizado na indústria têxtil com muita frequência, né? Tanto em malhas quanto em tecidos? Justamente pela resistência dele, ele se transforma numa malha mais resistente do que uma malha de algodão orgânico. Olha. Né? Uma camiseta hoje adulta, ela equivale à retirada de 2 garrafas PETs do meio ambiente através da reciclagem. Então, ela se chama ecológica justamente por causa disso, porque ao invés de ir para o bueiro, ficar em lixões, eles são recolhidos e desfibrado e transformado num fio, como se fosse um fio de algodão, né? Ele é derretido em altas temperaturas e depois ele é transformado, fiado, né? E transformado em fios como o algodão. E no nosso caso, ele é trabalhado com 50% PET reciclado, 50% algodão, em virtude de ter um conforto para a pessoa que está usando. Mas existe o tecido que é o 100% PET reciclado, que normalmente é utilizado para fazer outros tipos de estofados, bolsas, né? E por que para a indústria têxtil, né? Às vezes a pessoa fala assim, por que não usa... E, na verdade, você usa PET reciclado por uma série de coisas, não só na indústria têxtil. Sim, mas, como ele entrou na indústria têxtil, acaba-se que ele tem um valor agregado maior quando ele chega para ser inserido em roupas e vestuários, e isso acaba que uma porcentagem grande da PET vai para a indústria têxtil. É fantástico, porque isso que você falou, você está tirando do meio ambiente... Porque esse polietileno, essa garrafa PET, enfim, ela vai demandar um tempo enorme, agredindo o meio ambiente para se decompor. 200 anos para se decompor, e você consegue utilizar ela para fazer uma camiseta, enfim. Mas essa pergunta, quando você fala de 50% algodão e 50% garrafa PET, ela está numa questão de conforto, assim, em termos de temperatura, transpiração, exato, nesse sentido. Isso, porque não questão de resistência, por exemplo, não pode se desfazer mais rápido, não tem essa... É justamente pela questão, existe sim a malha 100% PET, só que as opções normalmente para vestuário são a 50% em relação a justamente isso, a questão do corpo, né, da questão do suor e tudo mais, então para que respire melhor o corpo, então a gente usa normalmente 50% PET, 50% algodão. Excelente. Vamos para um breve intervalo, pessoal. Voltamos daqui a pouco com mais informações do programa Geração RVC. Até logo.